Bem, muito obrigado pela atenção. Por favor, quero sentar-se. Declaro aberta mais esta sessão da SDI 2 do Tribunal Superior do Trabalho. Cumprimento Suas Excelências e eminentes ministros que a integram. Estendo esses cumprimentos à Sua Excelência, doutora Ivana Auxiliadora Mendonça Santos, Subprocuradora-Geral do Trabalho, senhoras e senhores advogados, senhoras e senhores servidores, na pessoa da doutora Adriana, secretária de coordenadoria desta subseção. Registro a ausência justificada de Sua Excelência, a ministra Adelaide Miranda. Franqueio a palavra aos colegas para eventuais comunicações. Eu vou pedir a compreensão dos colegas para dar prioridade aos processos em que irá participar Sua Excelência o ministro Márcio Vitral, que mais uma vez gentilmente comparece nessa subseção, em razão de impedimento, para emprestar o brilho da sua inteligência e capacidade de nos auxiliar no julgamento dos processos. Relator excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 489, dígito 91 de 2011, em que são partes Caixa Econômica Federal e Alice Frazão de Araújo. Impedido, excelentíssimo senhor ministro Cláudio Brandão. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Alberto Bresciani. Presidente, trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança, oriundo da 5ª Região, pelo qual, oposto ao agravo regimental interposto pela impetrante, pelo qual se manteve a decisão monocrática em que indeferida liminar e julgado improcedente o mandado de segurança. Cuido de início da questão da decadência. A Caixa Econômica Federal impetra mandado de segurança contra a decisão de folhas 445, publicada no dia 6 de maio de 2011, pela qual a excelentíssima juíza da 22ª Vara do Trabalho de Salvador rejeitou o pedido da RED de comprovação pela reclamante de adesão a novo plano da FUNCEF, condição exigida pela cláusula 46ª do Acordo Coletivo de Trabalho 2006-2007. Transcrevo o despacho. Ocorre, senhor presidente, que a folha 429 destes autos consta a ordem originária de enquadramento da reclamante no PCS. Transcrevo também a decisão. Na verdade, é esta decisão que gera a insurreição da parte, o que traz à memória a compreensão da OJ 127 dessa subseção, cuja redação é a seguinte: mandado de segurança, decadência, contagem, efetivo ato coator. Na contagem do prazo decadencial para ajuizamento de mandado de segurança, o efetivo ato coator é o primeiro em que se firmou a tese hostilizada e não aquele que a ratificou. No caso dos autos, a decisão proferida em 6 de setembro de 2010, com protocolo do mandado de segurança, em 11 de maio de 2011, assim ultrapassado o prazo decadencial de 120 dias. Nesse sentido, a proposta segue no sentido da extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 2694 do CPC. Pois não. Doutor Fernando Teixeira, o voto lhe é favorável? Aliás, doutor Vitor, desculpe-me, doutor Vitor Ferreira, o voto é favorável à sua cliente. Eu vou indagar dos colegas se há algum destaque. Algum destaque no voto de Sua Excelência? Acompanhado. Então, assim se decide a unanimidade, nos termos do voto do eminente relator, ministro Alberto Bresciani, consignada a presença de Sua Senhoria, o doutor Vitor Ribeiro Ferreira, com procuração dos autos, doutor. Sim, Excelência. Muito obrigado pela atenção. Obrigado. Relator excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani, processo DRO 1035, dígito 49, de 2011, em que são partes Márcio Pereira da Silva e Banco Bradesco S.A. Impedido, excelentíssimo senhor ministro Cláudio Brandão. Com a palavra, Sua Excelência. Tá. Com a palavra, Sua Excelência e eminente relator, ministro Emanuel Pereira.
por via única. 10:35. Senhor presidente, aqui, senhores ministros, são embargos de declaração. Eu vou ler apenas a emenda. Sim. Digo eu que cabe o acolhimento parcial dos embargos declaratórios apenas para deferir os impetrantes os benefícios da justiça gratuita ante o pedido formulado na inicial, a inversão da sucumbência em face do provimento dado ao recurso do embargado e a declaração de miserabilidade jurídica acostada com a peça de início. No mais, as alegações do embargante revelam verdadeiro inconformismo com o decidido e resignação que não encontra guarida nos embargos de declaração, cujo manejo encontra-se adstrito às hipóteses elencadas nos artigos 535, incisos 1 e 2 do CPC e 897-A, caput e parágrafo único da CLT. Daí porque, senhor presidente, eu estou acolhendo parcialmente os embargos. Para deferir a isenção das custas processuais. Algum destaque no voto de Sua Excelência? Sem destaque, assim se decide a unanimidade. Nós temos o voto do eminente relator, ministro Emanuel Pereira. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alberto Bresciani, processo EDRO 245, dígito 90 de 2012, em que são parte Sindicato dos Empregados em conselhos e ordens de fiscalização profissional e entidades coligadas e afins do Distrito Federal, e o Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, CONFEA, impedido o excelentíssimo senhor ministro Douglas Rodrigues. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Alberto Bresciani. Proposta no sentido de rejeição dos embargos, senhor presidente. Perfeito. Algum destaque no voto de Sua Excelência? Sem destaques, assim se decide a unanimidade. Nós temos o voto do eminente relator, ministro Alberto Bresciani. Relator excelentíssimo senhor ministro Douglas Rodrigues, processo AIRO 197, dígito 09 de 2011, em que são partes Vertical Equipamentos LTDA e Rita Teixeira dos Santos e outro, impedido excelentíssimo senhor ministro Cláudio Brandão. Com a palavra, Sua Excelência, eminente relator. Senhor presidente, senhores ministros, trata-se de agravo de instrumento em recurso ordinário, aviado em mandado de segurança, cujo processamento foi indeferido na instância originária, em face da aplicação da orientação jurisprudencial 373. Em síntese, constatou-se a existência de vício de representação, tendo em conta que não há identificação de quem foi a assinatura inscrita no instrumento procuratório. E, nesse sentido, eu estou conhecendo e desprovendo o recurso, mantendo a decisão agravada que foi proferida em estrita consonância com a jurisprudência dessa Corte. Conheço e nego, senhor presidente. Pois não. Algum destaque no voto de Sua Excelência? Sem destaques, assim se decide a unanimidade. Nós temos o voto do eminente relator, ministro Douglas Alencar Rodrigues. Terminamos os impedimentos. Sua Excelência, o ministro Márcio Vitral, fica à vontade, querendo se retirar. Peço licença, então. Para Bom dia a todos. aqueles poucos processos que Vossa Excelência tem no gabinete. Né? Muito obrigado pela colaboração. Relator excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 456, dígito 58 de 2011, em que são partes Noêmia, Nardi, Abud e Banco Bradesco S.A. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Alberto Bresciani. Presidente, o processo é oriundo do terceiro regional, que julgou improcedente a ação rescisória a uma preliminar de extinção do processo por ausência de depósito prévio. Ocorre que o depósito prévio está incluído na isenção a que alude o inciso 7º do artigo 3º da Lei 1060 de 50, que alude a depósitos previstos para ajuizamento de ação. Além disso, trago à memória as disciplinas dos artigos 790, parágrafo 3º da CLT, 4º, parágrafo 1º da própria Lei 1060 de 50, e o artigo 836 da CLT para rejeitar a preliminar. No mérito, o que se pretende é o desfazimento de acórdão que julgou agravo de petição, em que negada a inclusão da verba gratificação de chefia da base de cálculo das diferenças salariais deferidas em juízo. O acórdão, rescindendo, transcreve sentença e acórdão da fase de conhecimento
deixando claro que o deferimento foi de diferenças salariais, inclusive indeferida a pretensão efetivamente formulada na inicial de cômputo de todos os itens que poderiam integrar a remuneração da trabalhadora. Nesse aspecto, que, em rápidas linhas, não se divisa a violação dos preceitos evocados pela parte, artigo 128, 460 do CPC, até porque de índole processual, 457 e o 467 da CLT, e, sobretudo, o artigo 7º, 30 da Constituição Federal, somente manejado em recurso. A proposta no sentido de negar provimento ao recurso ordinário. Pois não. Doutor Carlos Vinícius, por hora o voto é favorável. Indagado os colegas se há algum destaque. Sem destaques, assim se decide a unanimidade. Nós temos do voto do eminente relator, o ministro Alberto Bresciani, consignada a presença do ilustre advogado doutor Carlos Vinícius Duarte Amorim. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 119.500, dígito 08 de 2010, em que são partes Banco Bradesco S.A. e João Kleber Duarte de Freitas. Com a palavra, sua excelência, o eminente relator, ministro Alberto Bresciani. Presidente, o terceiro regional julgou improcedente a ação rescisória ajuizada pelo reclamado, com apoio no artigo 485.5 do CPC, pretendendo desconstituir acórdão. Verificando os autos, senhor presidente, percebo a insuficiência do valor recolhido a título de depósito prévio no momento oportuno. Ação rescisória ajuizada em 13 de setembro de 2010, o autor deu à causa o valor de R$20.000, efetuou o depósito prévio no importe de R$2.000. O desembargador relator, percebendo a insuficiência do valor, deferiu prazo para a complementação, o que efetivamente ocorreu. No entanto, a subseção tem compreendido que o depósito prévio há de ser correto e integral no momento oportuno, não valendo a concessão de prazo para tanto. Aqui eu me reporto a precedentes dos ministros Cláudio Mascarenhas Brandão, Emanuel Pereira e Hugo Scheuermann, precedentes recentes, e proponho a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 267.4 do CPC. Doutor Carlos Vinícius, pretende sustentar? Senhor presidente, há jurisprudência da subseção, então, com poderes nos autos, eu requer apenas o registro da presença. Muito obrigado pela atenção. Com o voto proposto, eu vou consignar a presença de sua senhoria do doutor João Braulio Vieira Vilhena, com procuração nos autos, doutor? Pois não. Algum destaque no voto de sua excelência? Sem destaque, assim se decide a unanimidade. Nós temos do voto do eminente relator, ministro Alberto Bresciani, consignadas as presenças dos ilustres advogados presentes à tribuna. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 206, dígito 25 de 2011, em que são partes Marcos Hermógenes de Almeida e Silva, Banco do Brasil S.A. e Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, Previ. Com a palavra, a sua excelência, o eminente relator, o ministro Alberto Bresciani. Senhor presidente, ainda o terceiro regional julgou extinta com resolução de mérito, em face da decadência, a ação rescisória ajuizada pelo reclamante do processo matriz, com apoio no artigo 485.3, 5 e 9 do artigo 485 do CPC, pretendendo a desconstituição do acórdão prolatado nos autos do processo 121.000-11, que tramitava na segunda vara do trabalho de Belo Horizonte. A questão que se coloca, senhor presidente, no caso dos autos, que se questiona, é o momento em que ocorreria o trânsito julgado na hipótese de desistência do recurso apresentado no processo matriz. A disciplina que vem à memória é a dos artigos 501 do CPC, quando preceitua que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Ainda o artigo 502, quando preceitua que a renúncia ao direito de recorrer independe de aceitação da outra parte. E, por fim, a disciplina do artigo 158 do CPC, quando diz que os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, a modificação ou a extinção de direitos processuais. No caso dos autos, houve desistência de agravo de instrumento interposto
momento no qual se deu o trânsito em julgado da decisão recorrida sem necessidade de homologação por parte do juízo, hipótese apenas necessária, segundo o artigo 158, parágrafo único do CPC, para o caso de desistência da ação. Assim, correta a decisão de origem, na minha compreensão, aqui eu trago precedentes dos ministros Emanuel Pereira e do ministro Renato de Lacerda Paiva, nessa subseção, nos mesmos moldes, valendo lembrar o teor do item 4 da súmula 100, que afasta a vinculação do juízo à certidão de trânsito em julgado. Antes, senhor presidente, eu deixei de mencionar que há uma preliminar de nulidade de defesa do Banco do Brasil, por irregularidade de representação, que eu afasto na medida em que há documento público que a legitima nos autos, e também uma preliminar de cerceamento de defesa por ausência de juntada de voto vencido, hipótese em que o regional decidiu em consonância com o seu regimento interno. Por isso, com rejeição das preliminares, eu proponho que se negue provimento ao recurso ordinário. Doutor Rafael, o voto por hora é favorável ao Banco do Brasil. Eu vou indagar dos colegas se há algum destaque. Sem destaque, assim se decide a unanimidade. Nos termos do voto do eminente relator, ministro Alberto Bresciani, consignada a presença do ilustre advogado doutor Rafael Ângelo Lote Júnior. Então, deferida. A juntada da procuração. Deferida a juntada de procuração. Relator excelentíssimo, senhor ministro Cláudio Brandão, processo RO 6.587, dígito 76 de 2011, em que são partes Rádio Pan-Americana S.A., Jovem Pan e Milton Neves Filho. Com a palavra, sua excelência, o eminente relator, ministro Cláudio Brandão. Presidente, senhores ministros, a matéria envolve mandado de segurança, recurso ordinário de mandado de segurança referente a bloqueio de ativos financeiros da Impetrante. Eu estou negando o provimento ao recurso, presidente, baseando-me, inclusive, em precedentes desta SDI, considerando que, apesar de ser execução provisória e o entendimento sendo no sentido de que não cabe concessão em dinheiro, esta subseção também manifesta o mesmo entendimento no sentido de que esta restrição não se aplica quando não há indicação de bem suficiente à garantia da execução. No caso específico, segundo informações prestadas pela autoridade coatora, o crédito do exequente alcança a cifra à época de 9.424.000, etc., infração, e o bem indicado à penhora foi avaliado em 3.320.000. E nessa hipótese, precedente ministro Carlos Scheumann e ministro Emanuel Pereira, no mesmo sentido de não incidência da restrição quanto à penhora em dinheiro neste caso, razão pela qual eu nego o provimento de recurso ordinário. É como voto, senhor presidente. Pois não. Por hora, o voto é favorável ao recorrido, doutor Fernando Teixeira. Eu vou indagar dos colegas se há algum destaque. Algum destaque? Assim se decide a unanimidade, nos termos do voto do eminente relator, ministro Cláudio Brandão, consignada a presença do ilustre advogado doutor Fernando Teixeira Abdala. Procuração nos autos, doutor. Muito obrigado. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 1437, dígito 53 de 2012, em que são partes Selma Lídia de Oliveira Figueiredo e Telemar Norte-Leste S.A. Com a palavra, sua excelência, o eminente ministro Alberto Bresciani. Presidente, ainda processo oriundo da terceira região, que seguiu sem resolução de mérito, pleito rescisório formulado com base no artigo 485.4 do CPC e julgou improcedente a ação rescisória quando formulada com base no artigo 485.5 do CPC. Há uma preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional que eu afasto nos termos do artigo 515, parágrafo 1º do CPC. No mérito, a ação rescisória, a autora arrima sua insurreição em desrespeito à coisa julgada que aqui situa no desrespeito ocorrido ou na dissonância entre o que se decidido em execução e na fase de conhecimento, hipótese que a OJ 157 dessa subseção afasta, precedentes dos ministros Emanuel Pereira, Renato de Lacerda Paiva, Simpliciano Fernandes.
caracterizada a impossibilidade jurídica do pedido de corte rescisório, com fundamento no artigo 485-4 do CPC, correta, sim, a extinção do processo no particular. Quanto à violação do artigo 5º 36 da Constituição Federal, o TRT julgou improcedente a ação rescisória. E aqui a questão relativa à percepção de todas as parcelas deferidas como remuneração do substituído, nos termos da súmula 159 do TST. Ocorre que, segundo vem posto na decisão rescindenda, o deferimento se restringiu às diferenças salariais, como hipótese antes referida. E, como se tem decidido no âmbito dessa subseção, com a RIMNOJ 123, o corte rescisório exigiria interpretação da decisão levada à liquidação, o que não se molda à pretensão formulada. Por isso, a proposta no sentido de negar provimento ao recurso ordinário. Pois a proposta, por hora, é favorável ao recorrido, doutor Denilson. Eu vou indagar dos colegas se há algum destaque. Sem destaque, assim se decide a unanimidade, nos termos do voto do eminente relator Roberto Bresciani, consignada a presença do ilustre advogado doutor Denilson Fonseca Gonçalves. Muito obrigado, doutor. Relator excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 48.800, dígito 95 de 2009, em que são partes Elvio Vicenzi e Banco do Brasil S.A. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Alberto Bresciani. Presidente, esse processo é oriundo da primeira região, que julgou improcedente a ação rescisória ajuizada pelo reclamante com base nos incisos 4, 7 e 9 do CPC, pretendendo rescindir o acórdão proferido nos autos da reclamação trabalhista, em que julgado improcedente o pedido de diferenças relativas à complementação de aposentadoria. Há uma preliminar distinção do processo sem resolução do mérito, suscitado em contrarrazões, por ausência de certidão de trânsito em julgado. No entanto, os autos autorizam a percepção do momento em que houve trânsito em julgado, situação que, nos termos da súmula 299 da OJ 84 DSSD 2, permite o fluxo da ação. Por isso, eu rejeito a preliminar. No mérito, artigo 4855 do CPC, violação dos artigos 5º e 36 da Constituição Federal, 6º, parágrafo 2º da Lei de Introdução ao Código Civil e 468 da CLT, diferenças de complementação de aposentadoria. A matéria de fundo, senhor presidente, senhores ministros, guarda relação com a extinção da parcela AFR e as suas repercussões na complementação de aposentadoria dos empregados do Banco do Brasil pela possível quebra de paridade entre o pessoal da ativa e os inativos. Matéria que é objeto da OJ transitória 69 da SDI 1, editada em 28 de maio de 2010. O regional se serviu de 3 argumentos para julgar improcedente a ação rescisória. O primeiro deles, relativo à necessidade de revolvimento de fatos e provas do processo matriz, com apoio na súmula 410. O segundo deles, relativo à impossibilidade de se reconhecer violação literal e direta de preceitos de lei e da Constituição, quando se discute a aplicação de normas básicas e operacionais de plano de incentivo. E, por fim, a natureza controvertida da matéria, aqui evocados os termos das súmulas 83 e 343 do Supremo Tribunal Federal. Nas razões de recurso ordinário, a parte se insurge apenas quanto à aplicação da súmula 410, nenhuma linha traçando a respeito da questão do aspecto controvertido da matéria, e também aqueles pertinentes à ausência de violação direta de preceitos de lei e da Constituição Federal. Não houve, na decisão rescindendo, análise da matéria à luz dos artigos 5º e 36 da Constituição Federal, 6º parágrafo 2º da Lei de Introdução ao Código Civil, o que traz à memória a redação do item 1 da súmula 298 desta Corte, quando diz que a conclusão
acerca da ocorrência de violação literal à disposição de lei, pressupõe pronunciamento explícito na decisão rescindenda, súmula de sentença, sobre a matéria veiculada. Por isso, senhor presidente, por esses aspectos é que nego provimento ao recurso no particular. Diferenças de complementação de aposentadoria, erro de fato, erro não caracterizado, na medida em que os aspectos colocados pela parte, no que diz respeito à interpretação do que teria ocorrido em relação aos adicionais AFR, IAF e ATR na regulamentação do banco parte, foi efetivo objeto de análise por parte da decisão rescindenda, assim afastada o aspecto relativo ao erro de fato. No mérito, no fundo da questão, senhor presidente, eu tive a oportunidade de, no passado, enquanto juiz convocado, inclusive de sustentar a tese que o autor traz na ação rescisória. Ocorre que a matéria foi reiteradamente decidida em senda inversa por esta Corte, o que culminou com a edição da OJ Transitória 69 da SDI 1, e tem sido esta a solução oferecida pelos precedentes dessa subseção em ação rescisória. Por isso, a proposta no sentido de negar provimento ao recurso ordinário. Doutora Silvia, pretende fazer uso da palavra? Com procuração, peço uso da palavra, Pois excelência. não, pelo tempo Digno regimental, presidente. 10 minutos. Digno presidente, dignos ministros, digna representante do Ministério Público, estimados servidores, prezados colegas e demais presentes. O recorrente não desconhece que essa matéria é objeto de uma OJ transitória da SDI 1. Também não desconhece os estreitos limites da ação rescisória. Contudo, e hoje, aqui, muito fortemente, exortado pelas palavras do nosso digno presidente, no sentido de que a composição do conflito ela há de ser justa e de que a justiça material ela há de emergir a despeito da extraordinariedade desta Corte, o recorrente vem trazer à discussão uma questão que se trata de violação clara do direito adquirido. Nesse sentido, não se pode invocar a súmula 343 do Supremo e a 83 desta Corte. Excelências, senhoras e senhores, o momento da aposentadoria é um momento de intenso desafio para um trabalhador. É o momento em que o ser humano ele se confronta com a sensação de inutilidade, com os questionamentos acerca da sua sustentabilidade financeira e emocional, porque, via de regra, há perda financeira e é o momento de se comprar remédio para pressão, para diabetes, para artrite, para depressão. E, no caso presente, o que nós temos aqui não é um número de uma ação rescisória. É o senhor Elvio Vincenzi, que entrou no Banco do Brasil em 1º de agosto de 1962. Em maio de 91, ele estava muito bem satisfeito trabalhando, era superintendente, estava no cargo máximo, tinha uma jornada de 8 horas, pela qual ele recebia gratificação de função, e o banco simplesmente estimulou-o a aposentar-se. Fez uma proposta irrecusável. E por que ele não se aposentava? Exatamente pelos questionamentos, excelências, que eu trago à tribuna, pedindo licença para dizer com experiência e com autoridade de quem passou pela situação. Ele não se aposentava porque a perda era abrupta, ele não se aposentava porque ele também se deparava com esses questionamentos. Só que a proposta do Banco do Brasil foi sensacional. O Banco do Brasil criou um plano de incentivo para determinado grupo, no qual se incluía o senhor Elvio, que são aqueles gerentes, aqueles empregados do Banco do Brasil que entraram em 67, falou, olha, você pode se aposentar que você vai incorporar a sua comissão de uma forma atualizada e perene. A proposta foi boa, mas foi a oferta do banco. E por que o Banco do Brasil fez isso? Porque ele já perdia na Justiça cerca de 4.000 ações em que se buscava exatamente o reconhecimento dessa consideração na mensalidade da aposentadoria por interpretação de normas do banco. Inclusive, nós temos trazido um parecer de Ponte de Miranda nesse sentido. Então, foi com essa proposta que houve a aposentadoria. Em 1996, o que houve, excelências, e daí eu venho trazer da tribuna
o equívoco da OJ transitória 69, não houve extinção de função. A FR, adicional de função e representação, a qual percebeu o senhor Elvio, ela não foi extinta, como pretende fazer crer o reclamado. Ela foi decomposta em adicional de função e adicional temporário de revitalização, que remunerava a jornada de 8 horas. O que é que o banco fez? Congelou, deixou de fazer a correspondência, e daí a série de ações que o ministro Bresciani traz muito bem, o ministro Douglas conhece também, porque há votos de uma compreensão extraordinária nesse sentido, e essas ações foram invariavelmente vitoriosas. Aqui no tribunal, a matéria nem subia, mas, em um determinado tempo, por um voto de uma juíza convocada, e aqui não vai nenhum demérito nessa colocação, mas, assim, é trazer o entendimento de que talvez não houvesse a compreensão do entendimento da Corte, houve uma decisão equivocada que gerou a OJ transitória 69, que tem barrado o direito dos aposentados, e que essa federação tem se batido para que essa orientação seja revista. Então, que roga aqui, aproveitando o espaço dessa tribuna, e crendo, senhor relator, que essa ação rescisória ela se viabiliza com base no inciso 5º do artigo 485, por violência inequívoca ao direito adquirido, e, nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já tem entendido, recurso extraordinário 2268-155, que, sempre que a questão for de direito adquirido, não há que se invocar a infraconstitucionalidade da matéria, doutrina também de outros constitucionalistas, roga o reclamante, rogam os aposentados, que haja, pelo menos, um olhar desse tribunal para que se reveja essa orientação, que há mais de 4 anos, porque ela foi editada em 2010, ela traz equívocos graves, que seja revista, porque o reclamante, ele realmente não pode ser prejudicado por uma obrigação a que se propôs o Banco do Brasil, e que foi exatamente que motivou a vontade, a manifestação de vontade do reclamante. Então, eu agradeço a atenção, e fica aqui essa manifestação, esse pedido, que, no mínimo, essa SDI se proponha a rever essa orientação. Obrigada. Muito obrigado. Eu vou indagar dos colegas, doutor. Depois, se houver alguma divergência, eu passo a palavra à Vossa Excelência. Ministro Alberto Bresciani. Senhor presidente, faço minha homenagem à doutora Silvia Pérola. Pessoalmente, até concordo com o que a sua senhoria sustenta, e assim decidi muitas vezes no âmbito regional. E aqui não vou nem não traço no voto aspectos relativos à matéria de fundo, porque, na verdade, a decisão recidenda não cuida, não analisou a questão à luz do direito adquirido, e, por isso, a impossibilidade de fluxo da ação rescisória. Por isso, mantenho o voto, senhor presidente. Indago dos colegas se há algum destaque no voto. Sem destaques, assim se decide a unanimidade, nos termos do voto de Sua Excelência, o eminente ministro Alberto Bresciani, consignada a presença do doutor Rafael Ângelo Lói Júnior, deferida à juntada de procuração. Eu só gostaria de salientar que é possível até que haja injustiça na decisão, até a nossa OJ esteja equivocada. Mas a ação rescisória, como se sabe, não se presta a corrigir injustiça, a corrigir equívocos de decisão. Então, é possível, inclusive temos 2 grandes ministros aqui de reconhecida capacidade que já esposaram a tese de sua senhoria, a doutora Pérola, Silvia Pérola, mas o fato é que, em ação rescisória, não se corrige injustiça, mas sim se detecta a violação literal e direta a dispositivo de lei. Do contrário, ela passaria a ser um recurso ordinário para reexame de questão já transitada em julgado. Com essas considerações, lamentando muito, mas parabenizando Sua Excelência pela belíssima sustentação, eu proclamo que a decisão é unânime nos termos do voto de Sua Excelência o ministro Alberto Bresciani, e, como assentado,
registro a presença de Sua Senhoria, o Dr. Rafael Ângelo Lotte Júnior. Muito obrigado.